Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que esteja nos direcionando. Hoje nós estaremos estudando a 7ª lição do nosso material Integração, seguindo o exemplo de Barnabé. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que ilumine o nosso coração, que ilumine a nossa mente, que nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Amém? Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor esteja sondando os nossos corações, que o Senhor esteja trazendo à nossa mente aquilo que lemos, aquilo que aprendemos na Tua Palavra, e que verdadeiramente seja um momento de compartilhar a Tua Palavra e termos a oportunidade de colocar em prática. Esteja, Senhor, indo ao encontro de cada irmão, de cada aluno da nossa escola bíblica, que o Senhor esteja sondando cada coração, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes para sermos melhores, para crescermos verdadeiramente na Tua Palavra em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar estudando a lição 7 e se você deu uma lida, né, quem pôde ler, viu aí que faz uma revisão sobre a história de Barnabé, a pessoa de Barnabé, as obras que ele fez, o companheirismo dele com Paulo, depois com João Marcos, Silas. Mas hoje a gente vai ter um versículo, um trecho da Bíblia que é a nossa base, que vai ser o texto que vai basear toda a nossa lição, todo o nosso estudo. Vamos conferir então a leitura bíblica que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos estar lendo esses versículos aí. Então, irmãos, o que nós acabamos de ler nesses versículos de Coríntios traz para nós uma verdade, né? Que é o que a gente quer aprender, que é o nosso objetivo dessa lição. Que o primeiro objetivo é conscientizar sobre o valor da oferta e do dízimo. Segundo objetivo, compreender que devemos ser sinceros e fiéis em nossas ofertas. Terceiro objetivo é entender e aprender o princípio bíblico do dízimo e oferta à luz da palavra de Deus. E se eu pudesse acrescentar aqui, eu colocaria o privilégio, né, como objetivo, o privilégio que é ofertar no reino de Deus, que é dizimar. A gente vai entender que dízimo está, além desse envelope aqui. Dizimar e ofertar está além dos valores que você preenche aqui e deposita no gasofilácio. Porque quando você não tem valor, quando você não tem dinheiro, quando nós podemos estar desempregados, nós não dizimamos? Podemos dizimar sim. E nós vamos entender com esse texto, com esta lição e com tudo aquilo que foi ensinado a vocês pelos nossos professores, irmã Tereza, irmã Edmar, a irmã Marileide, a classe dos adolescentes, tudo que foi ensinado para vocês, os cultos infantis, as nossas aulas com as crianças, o nosso objetivo é agradecer a Deus pela oportunidade que é ofertar na casa dele, que é fazer parte do reino dele, amém? Então, queridos, nós vamos estudar alguns textos, tá bom? Nós vamos aprender de duas maneiras, como fazer e como não fazer, né? Às vezes a gente fala assim, eu aprendi da pior maneira possível, que é como? Com dor, com sofrimento, com dificuldade, não é? Então essa é a pior maneira, mas a gente também aprende como não fazer, com os exemplos negativos de algumas pessoas. Bom, vocês estudaram sobre a pessoa de Barnabé, e a pessoa de Barnabé era alguém que, além de evangelista, além de missionário, ele tinha o dom do... quem adivinha? Ele tinha o dom do ensino, ele tinha o dom do quê? Ele era liberal, ele tinha o dom de liberalidade. Ele se desprendia fácil das coisas e colocava à disposição
segundo a necessidade das pessoas. O exemplo que a gente tem disso está lá no capítulo 4 de Atos, que ele fez o quê? Ele tinha 2 propriedades, vendeu uma e trouxe e colocou aquela oferta aos pés dos apóstolos. Mas eu queria destacar algo que, fazendo a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 de Atos, eu detectei e o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Está no capítulo 4 de Atos, no versículo 34. Olha o que ele disse. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Já podemos tirar um ensinamento aqui desse versículo, ainda que não seja ele, né, o que a gente vai utilizar, mas a gente já pode tirar um ensinamento. Eles conheciam a necessidade da comunidade que eles estavam inseridos. E aí o Senhor vem e fala conosco: você conhece a necessidade da comunidade que você está inserida? Será que tem gente passando necessidade lá aonde você congrega? Será que tem gente com problemas sérios que podem ser solucionados através da sua ajuda, através da sua oferta? Mas eu não sei, eu não conheço. Então, irmãos, mais uma vez o nosso estudo, a escolha desse material vem, nós precisamos conhecer, integrar. Barnabé, ele conhecia a necessidade daquelas pessoas porque ele estava envolvido com a igreja. Ele estava envolvido com as pessoas ali e o texto vai dizer que não tinham necessitados no meio dele. Por quê? Porque eles conheciam as necessidades e as necessidades eram sanadas. Hoje nós conhecemos a necessidade do nosso Brasil, sim ou não? Hoje nós conhecemos a dificuldade de alguns cariocas, sim ou não? Por isso o governo disponibilizou essa ajuda emergencial. Por isso o governo disponibilizou esses valores para as famílias, disponibilizou um cartão com valor para a compra de alimentos para as crianças, disponibilizou cestas básicas para a rede estadual de ensino, porque eles sabiam da necessidade dos seus alunos. E o que nós temos disponibilizado? O que nós podemos disponibilizar como igreja do Senhor? Lembrando que a igreja somos nós. Lembrando que a igreja sou eu. O templo está fechado, mas a igreja do Senhor avança, amém? Então é isso que nós precisamos aprender. Gente, eu estou maravilhada com esse versículo, mas ao mesmo tempo é uma chamada de atenção. Eu preciso conhecer. E às vezes, irmãos, a gente não conhece. Às vezes a gente não tem como conhecer tudo, mas precisamos uns aos outros conhecer a necessidade. A nossa classe, não desmerecendo as outras classes, mas a nossa classe de EBD dos adultos, todas as vezes que nós pedimos alguma coisa, todas as vezes que nós propomos um alvo para levantar, a nossa classe faz isso com louvor e isso nos alegra quanto professores, não é mesmo, Irmã Tereza, Irmã Marleide? Olha quantos tempos nós sustentamos aquelas quadrigêmeas lá de Caxias com fraldas, com leite. Hoje as crianças estão grandes, mas nós participamos. A oportunidade foi nos dada, nós conhecemos uma necessidade e abençoamos. E aquela família é grata até hoje por isso. Quando nós somos desafiados para montar cestas básicas, os irmãos levam os alimentos. Quando nós desafiamos a nossa classe com ofertas para missões mundiais, para missões nacionais, ou até mesmo para outras coisas, os irmãos correspondem. Deus se agrada disso. Então você que participou disso tem sido um Barnabé. Lembra, irmãos, quando a gente levantou o leite lá para Cristolândia? O irmão Edmilson foi lá, comprou os leites, os irmãos levavam os leites para a igreja e nós conseguimos, se eu não me engano, não me lembro bem, eu acho que foram 190 litros de leite que nós contribuímos. Quando a missionária Jéssica foi lá na igreja, lembra? Ano passado ela agradeceu pelas ofertas que nós fizemos. Isso é conhecer a necessidade. E hoje nós conhecemos uma necessidade, nós conhecemos uma realidade muito, mas muito triste do nosso país, da nossa cidade. Irmãos, é a oportunidade de sermos fulano de tal Barnabé.
Porque o nome de Barnabé era o quê? José, conhecido como José do quê? Da consolação, que ele consolava, que ele ajudava as pessoas. Esse é um exemplo positivo, não é mesmo? Aí lá no versículo 36 ele vai dizer assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa consolação, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse exemplo aqui de Barnabé é um exemplo de como fazer. É um exemplo de aprendizado positivo. Mas agora eu queria demonstrar para vocês um outro exemplo. Um exemplo de como não fazer. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira. Eu vou estar passando algo aí para vocês de uma forma assim bem diferenciada, né? É um conto, algo muito bonitinho que um grupo de ensino fez, e eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. Não que vocês não conheçam. Quem conhece vai relembrar, quem não conhece vai ter a oportunidade agora de conhecer. Vamos então ao vídeo de O Conto de Ananias e Safira. Existem muitas histórias que terminam com uma pequena e pitoresca frase: e eles viveram felizes para sempre. Mas esta não é uma daquelas histórias. Este é o conto sombrio de Ananias e Safira. A igreja primitiva começava a florescer. Todos os crentes conviviam esplendidamente. Eles compartilhavam tudo o que eles tinham uns com os outros, nada alegando pertencer a si mesmo. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Aqueles que tinham campos ou casas os venderam e trouxeram o que arrecadaram para os apóstolos como um presente. José é um daqueles homens que vendeu um campo e trouxe o dinheiro para os apóstolos como uma oferta. E, que bênção maravilhosa foi aquilo para todos! Todos os crentes foram encorajados e celebraram o belo ato de José. Bem, nem todo mundo. Havia um casal chamado de Ananias e Safira se encontravam entre os crentes. De todo jeito, José foi admirado e causou muita inveja. Ele acha que é melhor do que nós. Eles resmungaram um para o outro. Nós merecemos aquele tipo de atenção. Eles pensaram nisso dia e noite. Finalmente, uma noite, eles elaboraram um plano para vender um pedaço de terra e secretamente guardando uma parte do dinheiro para eles e dando o resto para os apóstolos. Eles não iriam necessariamente dizer que todo o dinheiro que receberam pela venda era aquele. Ele só deixaria que todos pensassem nisso e pronto. Eles seriam instantaneamente famosos como crentes que se sacrificaram e entregaram tudo a Jesus. Então, com o consentimento da esposa, Ananias vendeu a terra e secretamente guardou parte do dinheiro, trazendo o restante para os apóstolos. Mas Pedro enxergou através de Ananias, dizendo: Ananias, por que você deixou o mal entrar no seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo e guardou parte do dinheiro para si próprio. Como você pode ter feito coisa como esta? Você não estava mentindo para nós, mas para Deus. Tão logo Ananias ouviu estas palavras, ele caiu no chão morto. Todos que ouviam a notícia se encheram de medo. Então, levantando-se os moços, o cobriram, transportando-o para fora, o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, Safira chegou, não sabendo o que havia acontecido. Todos nervosos ouviram quando Pedro perguntou a ela: foi esse o preço que você e seu marido receberam por sua terra? A sala ficou em silêncio. Sim, ela respondeu. Este foi o preço. Pedro respondeu: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Tão logo lhe saíam as palavras da boca, e ela também caiu no chão morta. Quando os jovens chegaram, encontraram seu corpo, a carregaram para fora e a sepultaram do lado do seu marido. Desde aquele momento, toda a igreja e de fato todos que ouviram estas coisas foram renovados em temor a Deus. Então, infelizmente, não há um final feliz para este conto, mas há um conselho aqui para levar a Deus muito a sério, que eu diria, mortalmente a sério.
Então, irmãos, que triste, né? Que situação chata, que final infeliz que houve na vida de Ananias e Safira. Talvez eles tivessem presenciado o exemplo de Barnabé, que deu com o coração, que foi solidário, que foi liberal, e quiseram fazer isso também para serem vistos. Esse é o primeiro princípio quando você for dizimar, quando você for ofertar. Você não pode fazer, você não deve fazer para se aparecer. Você não deve fazer para mostrar aos outros que você é generoso ou que você tem feito e tem cumprido os desafios que têm sido propostos. Você precisa fazer porque o seu coração viu a necessidade do outro. Talvez a gente nem conheça a necessidade, mas a gente sabe que a nossa oferta vai alcançar outras nações. As nossas ofertas têm chegado em outros lugares do mundo. As nossas ofertas têm chegado em pessoas que nós nunca vamos conhecer. Talvez só no céu, quem sabe, né? Mas que hoje estão sendo alcançadas pela oferta que você colocou, pelo joelho que você dobrou, pelo alimento que você contribuiu. Meus irmãos, Ananias e Safira não tinham essa motivação no seu coração. Eles combinaram, eles planejaram como deveria ser essa oferta. E eles retiveram uma parte. Para quê? Para que eles tivessem algo em benefício próprio, mas que para todo mundo parecesse que eles estavam legal, que eles estavam atendendo ao pedido dos apóstolos, que eles realmente conheciam as necessidades do seu povo. Mas do Senhor a gente não engana, do Senhor a gente não esconde as coisas, do Senhor a gente não pode esconder, porque o Senhor conhece a motivação do nosso coração. E é exatamente o objetivo um dos objetivos dessa lição, que é que a gente entenda, que nós precisamos aproveitar a oportunidade com alegria. Que a gente precisa entender que a gente tem que colocar o nosso coração com alegria. Irmãos, Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. E o apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, ele vai dizer assim no capítulo 9, que é o nosso texto áureo. Ele vai dizer assim no versículo 10, né? Que Deus ama ao que dá com alegria. As pessoas têm de ter alegria no seu coração para ofertar. E Ananias e Safira não tiveram. Mas, irmãos, o capítulo 5 de Atos, o versículo 5 vai dizer assim: ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Mesmo com o erro, as pessoas aprenderam uma lição. Houve temor. Eles acreditavam que Deus realmente se agrada da nossa obediência, se agrada do nosso coração. Deus, Ele conhecia a intenção do nosso coração. E eles tiveram uma contraprova que depois que Ananias morreu, 3 horas depois, o que aconteceu? Safira veio. E aconteceu a mesma coisa com Safira. Irmãos, eu quero que as pessoas da minha comunidade conheçam o Evangelho do Senhor através dos nossos exemplos positivos, através do meu exemplo positivo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como a pessoa que segue a palavra de Deus, que é obediente à palavra de Deus, que cumpre os seus mandamentos. Ele aqui não está te dando condição. Você vai ser ofertante quando você tiver dinheiro. Você vai ser contribuinte quando você tiver empregado. Não. Existem tribos, existem cidades na África e o momento de dízimos e ofertas, segundo os relatos de missionários, é o momento de mais alegria para eles. Sabe por quê? Eles vão entregar o dízimo e a alegria fazendo valer 2 Coríntios, que é com alegria.
alegria, os dízimos e ofertas com alegria. Eles vão dançando até o gasofilácio e entregam ali as suas moedas, entregam ali os seus dízimos, entregam ali os alimentos. Irmã, e quem não tem nada? Vai assim mesmo lá na frente, dançando, cantando e fica em pé lá na frente. Sabe por quê? Está entregando a sua vida à disposição do Senhor. Senhor, hoje eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho trigo, não tenho milho, não tenho nada, mas eu tenho o meu coração na sua obra. E quando acaba o culto, ele chega para o missionário, ele chega para o pastor e fala assim: irmãos, o que a gente tem para fazer durante essa semana? O que eu posso ajudar essa semana? Olha, você vai levar tal coisa para um irmão, você vai socorrer o irmão fulano de tal, você vai fazer o curativo no irmão fulano de tal, Isso é dizimar a sua vida. Isso é ofertar a sua própria vida. E talvez a gente fique entristecido no momento do dízimo que não temos nada para oferecer, não temos uma oferta para a campanha, mas você tem a sua vida, meu irmão. Dizima ao Senhor o seu tempo: Senhor, eu não tenho nada, mas hoje eu vou doar 10% do meu dia em oração pelos missionários, pelos irmãos da minha igreja, pelos líderes da minha igreja, pelo meu pastor, pela família, pelas famílias da igreja. Você está dizimando com a sua vida, você está dizimando com o seu tempo. E muitas das vezes, meus irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que a gente não pode se locomover muito, que a gente não pode ficar saindo, uma mensagem pelo celular, uma ligação, faz com que você ajude uma pessoa necessitada emocionalmente. Talvez aquela mensagenzinha que você compartilhou, aquele versículo do dia que você colocou lá no grupo, que você colocou lá para um irmãozinho, mudou, alimentou a alma dele. E essa é uma oportunidade de você dizimar, de você ofertar o seu tempo em vida em prol de alguém. Meus irmãos, a nossa lição vai mostrar pra gente quais são os princípios que agradam a Deus quando você dizima, quando você oferta, o que Deus espera de vocês. Mas eu queria destacar hoje o versículo 10 de Malaquias 3. O profeta Malaquias estava vivendo uma situação com o povo naquele momento muito difícil. Aquela congregação, aquela igreja que funcionava naquele tempo, era uma igreja dizimista, era uma igreja ofertante. Eles conheciam a necessidade do seu povo, eles tinham tudo em comum, só que de repente eles pararam de fazer isso. Eles pararam de contribuir. E aí, o que começou a acontecer? Começou a faltar o mantimento na casa do Senhor. O versículo diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Quando as pessoas pararam de dizimar, não tinha mantimento. Não só o mantimento físico, mas o mantimento para sustentar os levitas, que eles viviam de tempo integral para servir ao Senhor, para sustentar o sacerdote, para sustentar os irmãos necessitados que precisavam. Isso não estava mais acontecendo. E aí o profeta vem e chama a atenção dele. Ele fala, olha, vocês estão me roubando. No versículo 9 ele vai dizer isso. E o povo diz, mas em que nós estamos te roubando? O que estamos roubando ao Senhor? Ele, nos dízimos e nas ofertas, vocês cumpriam e agora vocês não cumprem mais. Vocês têm oportunidade de fazer isso. Irmãos, talvez hoje não seja a sua realidade. Dizimar, você esteja desempregado, você perdeu o seu emprego, mas você pode colocar isso no seu coração. Talvez um dia você cumpria isso e por algum motivo parou. E o Senhor tem chamado a sua atenção para isso, para uma oportunidade. A gente ouve relato de muitas pessoas que deixaram de contribuir, deixaram de aproveitar a oportunidade porque se entristeceu com a igreja, porque se entristeceu com algum irmão. Meu querido, o propósito de Deus é a sua obediência. O propósito de Deus em Malaquias 3:10 é você ser abençoado. E ele diz que quando você traz o dízimo e a oferta na casa do tesouro, o que acontece? Tem mantimento. E ele ainda te faz uma promessa. Ele abre a janela do céu e derrama sobre você bênção. Queridos, nós quando somos fiéis, o Senhor permanece fiel conosco.
Talvez você não esteja com o carro que você queria, não tenha a casa que você gostaria de ter, mas você está protegido do frio. Você tem experimentado a cura do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua enfermidade. Você tem experimentado o livramento do Senhor, porque Ele diz que Ele ia reter o devorador. Ele não ia permitir que o devorador viesse sobre a sua casa. E não é só devorar seus bens materiais, não é só devorar só seu dinheiro, não, mas é a sua saúde, a sua alegria, a sua paz dentro de casa. Tudo isso o Senhor te dará se você for fiel à palavra de Deus. O princípio, irmãos, não é o valor que você dá, mas é o coração em abençoar, aproveitar a oportunidade. Essa semana, uma pessoa que nem é membro da igreja chegou para mim e falou assim: irmã, eu queria dar uma oferta na igreja. Eu falei: amém. Fiz contato com a secretaria da igreja, fizemos um envelope para ela e ela reconheceu que ela foi tão abençoada esse mês que ela queria abençoar a vida de outra pessoa. Esse é o princípio. É você entender o versículo, você fazer uma reflexão e você mudar de mente e demonstrar isso através da sua atitude. Queridos, a promessa de Deus em toda a Bíblia para nós. Há promessas de Deus em todos os momentos da nossa vida triste, de pandemia, de alegria, de choro, de pranto. Existe promessa de Deus para nós em todos os momentos. E o Senhor só requer de nós obediência à sua palavra. Que os exemplos que nós tivemos através da vida de Barnabé, de Paulo, sejam exemplos positivos que a gente aprendeu a como fazer. Mas que o exemplo de Ananias e Safira também seja um exemplo para nós de como não fazer. E que a gente entenda a oportunidade que estamos tendo de servir ao Senhor. Eu quero colocar para você agora uma canção da Fernanda Brum que fala sobre ofertar a sua vida, sobre entender que tudo que você tem pode e deve servir ao Senhor. E você vai ver que não é valor que o Senhor quer. O Senhor quer o seu coração. Valor é consequência. Quantidade de alimento que você doa é consequência. O que o Senhor quer é o teu coração com alegria. É encher a casa do Senhor quando você for entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida, com alegria, com adoração. O dízimo é algo que Jesus instituiu e os apóstolos continuaram. Se você estudou, se você viu o início da lição, você vai ver que Abraão entregou o dízimo. Porque ele entendeu que o Senhor estava sendo fiel na vida dele e ele estava demonstrando a fidelidade através daquela oferta. Você vai ver que quem não tinha dinheiro doava o cereal, doava um animal, doava gordura, era o que ele tinha. Não é o valor, é a intenção do seu coração. E o que o Senhor quer é mudar o seu coração, mudar a sua atitude, para que você entenda que é uma oportunidade contribuir na obra do Senhor. Meu irmão, eu sou fruto do seu investimento na obra do Senhor. Os missionários são frutos do seu investimento na obra do Senhor. Sinta-se feliz por saber que eu sou resposta da sua oração. Que os missionários, que os pastores, que os líderes que se levantam e vão para outros lugares são resposta da sua oração e da sua contribuição. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida das igrejas que se disponibilizam a ofertar, a contribuir. Quando a gente está no campo missionário, a gente fica meio que sensível, à flor da pele. Tudo que a gente tem, a gente quer distribuir. E foi um momento muito difícil para mim começar a receber cesta básica da igreja. Eu ficava muito constrangida. E um dia eu fui falar isso com o meu esposo e ele falou: Maria, eu também sinto a mesma coisa. E a gente foi orar ao Senhor. E eu falei: Deus, eu fico tão constrangida quando eu recebo. Eu acho que eu não preciso. Eu acho que tem outras pessoas que precisam. E rasguei o meu coração para Deus naquele momento. E eu ouvi da parte do Senhor assim: olha, permita-se ser abençoada. Permita-se receber da parte dos meus filhos aquilo que eu tenho ensinado. Irmãos, desse dia em diante eu aprendi essa lição.
E eu procuro ver a necessidade das pessoas. Eu ligo, eu pergunto se está precisando de alguma coisa, porque eu senti isso. Talvez, meu irmão, você esteja precisando de alguma coisa. E esteja tímido, esteja envergonhado para receber. Talvez você não vai chegar para mim e falar. Mas você tem intimidade com mais alguém da igreja, ou com outro líder, com o professor da nossa classe. Chega para ele e expõe a sua necessidade. Permita-se ser abençoado. Permita-se ser ajudado. Porque o Senhor requer de nós, irmãos, esse versículo de Atos 4 vai ficar na minha mente. Nós precisamos conhecer a necessidade e sanar a necessidade da nossa comunidade, assim como Barnabé e os apóstolos fizeram em Atos 4. Só que a gente não tem como saber de todo mundo. E essa é a oportunidade que você vai ter de participar a igreja, a sua necessidade, tá bom? Queria desafiar você a ouvir esse louvor agora e entender que o Senhor, Ele tem propósito na sua vida cada dia mais. Queridos, dia 6 de junho, nós vamos fazer uma live beneficente. Nós vamos usar as redes sociais para levantar o maior número de cestas básicas nesse período emergencial. Nós estamos conseguindo conquistar algumas cestas básicas, mas a procura está muito grande e a nossa igreja ela vai ajudar nesse momento emergencial. Só que a gente não tem conseguido dar conta. Como que você pode contribuir? Vai ser uma contribuição online. Mas sabe como você pode contribuir essa semana? Divulgando a nossa live. A gente está distribuindo aí nos grupos da igreja uma mensagenzinha aí para você colar no perfil, para você botar de foto, de capa lá nas suas redes sociais. E Deus, Ele vai fazer muito. Ah, mas a gente vai só pedir dinheiro? Não, a gente vai oferecer palavra, a gente vai orar pelas pessoas que estarão conectadas, nós vamos adorar o Senhor com cânticos e músicas, porque a gente entendeu, como Igreja Batista Central de Santa Cruz, a necessidade da nossa comunidade. Nós vamos conseguir sanar em nome de Jesus, sim ou não? Eu creio que vai ser muito bom essa oportunidade. Vai ser uma oportunidade de colocarmos em prática tudo o que aprendemos com Barnabé. Nós vamos integrar pessoas, nós vamos abençoar pessoas. E melhor, hein? Seremos muito mais abençoados. Amém, meus irmãos? Posso contar com vocês? Então, até a próxima oportunidade que nós teremos. E estejam orando pelo nosso retorno, tá bom? O pastor vai estar passando as diretrizes, como que vai funcionar. Vamos precisar nos adaptar, mas eu tenho certeza que Deus está conosco. Se Deus está conosco, ninguém pode nos deter. É o que a gente vai ouvir agora e adorar o Senhor juntos. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh, 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 oh
de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta. Me aceita